paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Você pode tomar o seu lugar? Tá ótimo. Nós estamos, queridos, nessa manhã reunidos em celebração a uma das datas mais importantes no calendário da igreja. A ocasião é que no dia 31 de outubro, nós que somos evangélicos, nós que somos protestantes, nós comemoramos, olha como essa palavra é importante, comemorar significa memorar conjuntamente, memorar juntamente. Esse prefixo da palavra comemorar, sempre indica algo que é feito de maneira comum, de maneira unida, ou seja, mais de uma pessoa. Implica uma reunião de agentes, uma reunião de pessoas. Por isso que a gente comemora aniversário. O que a gente faz todo ano? Acho que todo ano você faz aniversário, amém? Até o dia que o Senhor te recolher, você vai todo ano lembrar que no meu caso, dia 2 de junho, foi o dia em que 2 horas da tarde estava lá na maternidade, minha mãe, dando-me a luz. E aí vinha ao mundo, dia 2 de junho. Eu lembro dessa data, mas eu não lembro sozinha. Eu comemoro, eu chamo meus irmãos, eu chamo meus amigos. Se não dá para partir um bolo, a gente pelo menos faz uma oração. Por quê? Nós somos gratos a Deus, porque a nossa lembrança, a nossa memória nos remete a um momento em que Deus nos deu a vida. Assim são os grandes efeitos, os grandes eventos, os grandes momentos. Tem uma palavra no português que a gente usa pouco, mas se alguém aí vai fazer Enem, já anota que você pode usar na redação, são as efemérides. O que significa uma efeméride? É uma grande ocasião comemorativa que merece ser celebrada, merece ser resgatada, merece ser outra vez colocada entre nós, porque esse evento comunica algo até o presente. A ideia de memoriais, a Bíblia trabalha com memoriais desde o Antigo Testamento. Um dos grandes memoriais que a gente não pode esquecer, por exemplo, é quando eles estão entrando na terra prometida, o povo de Israel está entrando na terra, e eles passaram pela experiência dos 40 anos no deserto, da travessia que eles fizeram, depois da sua libertação do Egito, ocasião que nós lembramos como o Êxodo. A saída não é uma saída, vamos sair para dar um passeio. Não, o Senhor, por meio de atos portentosos, por meio de prodígios e maravilhas, ele força a mão, ele quebra a cerviz de Faraó e liberta o povo da gaiola de ferro do Egito. E agora o povo ficou 40 anos peregrinando no deserto, finalmente é introduzido na terra. Daquela geração toda, apenas 2 homens conseguem, os que saíram, 2 apenas entram também. E aí fica uma memória aqui, um dado importante para a gente, não basta sair do Egito, é importante a gente perseverar para conseguir entrar na Canaã. Tem muita gente que acha que só porque saiu do Egito está tudo garantido. Não está nada garantido. Saiu do Egito, agora a gente tem que se esforçar para entrar naquele descanso. É o que diz Hebreus para nós. Então, esse povo entrou na terra. E quando eles entram na terra, Moisés já está morto. Agora, Josué é quem tem que levar adiante. E Josué recebe de Deus uma ordem. Quando vocês cruzarem o Jordão, para colocar os pés e tomarem posse da terra prometida a Deus, desde os antepassados, a terra que será de vocês, que foi prometida a Abraão, que peregrinou nessa terra, mas não havia ainda se colocado como titular desta terra, coisa que agora o povo, 400 anos depois de Abraão, finalmente tem a oportunidade de fazer. Agora que vocês estão entrando, quando cruzarem o Jordão, 12 homens, 12 príncipes das tribos vão carregar pedras. Alguém lembra dessa ocasião? E vão fazer uma coluna no meio do Jordão. O Jordão vai abrir, vocês vão passar seco. Quando passarem carregando as pedras, vocês vão deixar as pedras. E depois Deus vai fazer com que as águas voltem a cobrir aquela porção da terra, se torne rio caudaloso outra vez, e vocês já estarão do outro lado. E a pergunta é, para que fazer isso? Para que levar nas costas pedras pesadas? Não são pedrinhas não, irmão. São pedras que são carregadas por homens. 12, cada uma representante de uma tribo. Para que isso? E Deus explica a razão. Nem sempre Deus explica os motivos pelos quais Ele nos ordena coisas. Mas quando Ele explica, é importante que a gente grave. E Ele diz, para que seja memorial para diante do povo. Vamos combinar? Quem é que vai ver aquelas pedras de novo? Se as águas cobriram? As pedras continuam lá, mas quem vai saber? O povo vai saber. Quem carregou vai saber. E vai contar para os filhos, e sempre vai lembrar, e vai dizer, um dia, no dia do milagre, no lugar em que Deus operou a sua maravilha, e nos renovou. O mesmo Deus que lá no passado havia aberto o Mar Vermelho, agora está trazendo uma renovação, dizendo, eu continuo sendo o mesmo Deus que faz prodígio, o mesmo Deus que tem poder para introduzir vocês na terra. E esse memorial é passado de geração em geração. Deus trabalha com memoriais. Por quê, irmãos? Porque a nossa memória é falha. Se depender da gente esquece tudo.
A gente só não esquece o que não tem que esquecer. Impressionante. Para guardar ressentimento, a gente é bom. Para lembrar de culpa e de desgraça e de coisa que não era para lembrar, a gente lembra. A nossa natureza humana é tão ruim. Eu falo isso porque eu sou humana também. Eu sei como é que a minha e a sua memória funciona. Se alguém faz um bem para a gente a vida inteira, ok. Um dia que a pessoa nos causa um dano, jamais esqueceremos. Tem pessoa que você olha para trás, nunca esqueço o dia que fulano fez aquilo. Me passou a perna, falou mal de mim, não pagou o que tinha que pagar, não me deu a paz do Senhor, pronto, acabou. Porque a gente é assim, a gente se apega ao que não tem que se apegar. Então Deus trabalha na nossa memória. E Deus nos ordena a cuidar da nossa memória. O maior memorial que a igreja tem até hoje, meu irmão, é o memorial da cruz do Calvário. Todo domingo, na verdade, todo mês, nós nos reunimos, pelo menos um domingo, para fazer menção da Santa Ceia do Senhor. E nessa Santa Ceia, nós lembramos o que Jesus falou: fazer isto em memória de mim. O que Jesus está dizendo é, ao tomar o pão, ao tomar o seu cálice, não esqueça de por que você continua vivendo. Não esqueça da graça que foi manifesta a você, que alcançou você, que livrou você da condenação eterna do inferno, livrou você do poder do pecado hoje e deu a você hoje liberdade, segurança em Deus e uma nova vida. Não esqueça do que você não pode esquecer. 31 de outubro, então, é o dia em que nós, como igreja, nos lembramos de algo que um homem, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero. Esse rapaz que tinha sido um monge agostiniano, esse rapaz que havia vivido antes da sua decisão por estudar teologia, por se tornar um membro do clero, ele havia vivido uma vida normal. Havia sido colocado numa faculdade de direito por pressão do seu pai era um minerador e tinha o sonho de ter um filho advogado. Então, naquela época, a gente está falando de uma época recém-saída, ou pelo menos na transição entre o mundo medieval e o mundo moderno. Na verdade, ainda não é o mundo moderno, né? É o momento do nascimento da modernidade ali. É o renascimento que está sendo colocado em toda aquela região da Europa. Estou falando da Alemanha, que ainda não é Alemanha. A Alemanha, como Estado-nação, como país, só vai aparecer no século XIX. Mas nós estamos ainda no século XVI. E lá no século XVI, onde essa história acontece, nós temos ainda estados separados entre si, principados, cada estado com um príncipe. Hoje em dia, a gente olharia para o Brasil no mapa e vê que o Brasil também, de certa forma, tem uma divisão administrativa assim. Cada estado, que é parte de uma federação, então é um outro modelo de governo, mas só para dar um exemplo, mas cada estado tem um governador, sim ou não? Agora, você imagina que a Alemanha, como a gente imagina hoje, é um grande território costurado por acordos de governabilidade, com influências de governantes diferentes. Cada príncipe, chamado de príncipe eleitor, enfim, cada príncipe tem uma certa jurisdição, uma parcela de uma soberania em que ele manda no seu território, e esses territórios vão assim coexistindo. Depois eles vão se unificar debaixo de uma governança centralizada, mas isso só vai acontecer para frente. Eu estou costurando para você, desenhando para você o contexto em que Lutero aparece. Lá, século XVI, o que seria a Alemanha hoje, Lutero é esse advogado jovem, estudando para ser isso. Ele tem uma experiência que no meio de uma tempestade de raios, eu não sei se você já viu raio cair do céu. Se você nunca viu pessoalmente, você talvez tenha visto no cinema. É uma experiência aterrorizante. Eu acho que não deve ter nada que coloque mais medo na alma de uma pessoa do que ver um raio cair assim, ó, na frente dela. Porque raio, quando cai, ele parte o que está no caminho, ele parte árvores, ele destrói estruturas inteiras, ele mata pessoas fulminantemente, em questão de segundos. Lutero é visto nessa tempestade de raios e ele clama pela vida dele, como ele é católico, como faz parte, como todos naquele momento ainda são, ele recorre a Santa Ana, que é a padroeira dos mineradores. É a profissão da sua família, é quem ele conhece, e ele faz um voto. Ele diz que se ele sobreviver àquela aterrorizante experiência, ele então devotaria sua vida à igreja e se tornaria então um membro do clero, se tornaria um monge. Ele faz isso, ele cumpre o seu voto, para desgosto do seu pai, que vai ficar anos sem falar com ele, porque afinal de contas o pai estava pobre, de uma família simples, mas com muita dificuldade conseguiu financiar os estudos do filho, mas não para ficar para a igreja, mas para ficar para a sua subsistência. Mas ele rompe, de certa forma, com as expectativas do seu pai e ele segue, então, entra nessa ordem monástica, que é a ordem dos agostinianos. Os monges agostinianos tinham um detalhe interessante. Eles eram muito orgulhosos do fato de serem considerados ortodoxos para a sua época. O que isso quer dizer, Glorinha? A
Paz, seu irmão. Glorinha sou eu, tá? Quando eu falar glorinha, eu estou falando comigo, mas estou falando com vocês também. Amém. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles tinham, na sua longa trajetória como ordem monástica, nunca havia havido entre eles um herege. E alguns vão dizer que o Lutero foi o primeiro. O que significava um herege naquela época? Era alguém que ia contra os ditames daquela igreja, que a gente sabe que é a igreja de Roma. Então, eles tinham um certo orgulho da sua confessionalidade, da sua perseverança nos dogmas, naqueles ritos, naquela forma de ver, e eram, de certa forma, por isso, orgulhosos da sua religiosidade. Lutero entra numa ordem que é considerada a ordem, talvez, a ordem mais séria entre as ordens, e ele passa a se tornar um monge agostiniano. E ele dedica a sua vida, então, ao que ele entendia que era a vontade de Deus. Lutero, ele se torna o mais devoto dentre os devotos. Lutero, ele tem um temor tão grande no seu coração, porque ele entendia que, com todos os seus esforços, com todo o seu sofrimento, ele fazia tudo o que podia para tentar agradar a Deus, e sempre percebia-se insuficiente. Lutero, perceba, como a gente está falando dessa transição da Idade Média para o momento seguinte, que seria a modernidade, a saída da Idade Média, ela ocorre por uma porção de crises. Mas uma dos pilares, que sempre será considerado um pilar da Idade Média, é justamente a Igreja Católica. E a Igreja Católica tinha em seus ditames uma concepção de salvação que era considerada a teologia da insegurança. Assim que a gente critica, de certa forma. Porque não havia nenhuma segurança a respeito de como uma pessoa podia ser salva. E isso produzia uma angústia absurda em Lutero. Não só em Lutero, em outros também, mas ele é o foco da nossa preleção. Havia uma angústia, porque eles lidavam com a morte de maneira cotidiana. Imagina você ter uma vida curta, porque as condições daquela época não permitiam que você vivesse tanto tempo como se vive hoje. Você não tem penicilina, você não tem vacina, você não tem nada. Imagina, a gente usa antibiótico como se fosse bala. Pega uma gripe, dor de garganta, vai para o antibiótico. Não tem isso naquela época, não, irmão. O pessoal morria de dor de garganta. Então morria. Então o povo morria. E tem um detalhe, eu falei que a saída da Idade Média, uma das crises que vai propiciar essa mudança é justamente o fato de que 1/3, eu disse 1/3, da população inteira da Europa tinha sido varrida pela peste negra 150 anos antes. Como assim, Glorinha? Você talvez tenha ouvido falar desse negócio da peste bubônica, os ratos trazem. Inclusive, abrir um parênteses, meu tempo está correndo, mas eu vou abrir um parênteses. A gente não está tão distante dessa realidade no Rio de Janeiro, porque por volta de 1906, aqui no Rio, 1906, não estou mais na Alemanha do Lutero, estou aqui no Rio do século XX. Nós tínhamos, você talvez tenha ouvido falar disso, um prefeito chamado Pereira Passos, que fez uma grande reforma, a bota abaixo, revolta da vacina, o pessoal, isso cai no Enem, tá, gente? O pessoal que está estudando, fica atento. E ele fez uma série de reformas urbanas na cidade, porque o Rio de Janeiro era considerado, no começo do século XX, cemitério de europeus, porque o pessoal vinha para cá para morrer. Porque era uma propagação, era uma vala aberta, era esgoto aberto, era uma imundície só. E aí, um dos problemas que a gente tinha, peste bubônica. O pessoal estava morrendo de peste negra no século XX no Rio. Até que se faz, então, todas as reformas, e um homem chamado Oswaldo Cruz, já deve ter ouvido falar dele, eu congrego ali na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, em frente para o instituto que leva o nome dele, ali em Manguinhos. Então, o Oswaldo Cruz foi muito importante, porque ele é um dos homens responsáveis por erradicar uma série de doenças, inclusive a dengue, que voltou, vai entender, febre amarela, inclusive a peste bubônica. E uma das formas que só para fechar esse comentário, uma das formas que o Oswaldo Cruz entendeu que era importante para erradicar essa questão da peste, ele descobriu que a pulga do rato transmitia a doença. Então, o que ele tem que fazer? Dar um jeito de acabar com quem, gente? Os ratos. Só que nós somos o Rio de Janeiro, né, irmãos? Então, qual é o plano brilhante que ele teve? Eu vou comprar os ratos da população. Trago seus ratos, que a prefeitura, o governo, a União vai pagar um valor por eles. Você sabe o que Carioca começou a fazer? Criar rato. Aí a gente consegue entender um pouco do que é a nossa cultura brasileira, né? O que é o tal do jeitinho brasileiro. Irmão, a lógica, você acha que seria diferente hoje? O povo viu uma oportunidade. Bom, em defesa, não dá para defender, né? Indefensável isso. Mas se desse para defender, a gente tem que se esforçar para olhar um lado, né, compreensível. Por que as pessoas faziam isso? Bom, não havia o entendimento que há hoje
sobre propagação de doenças, sobre a importância de você manter uma higiene. A pessoa está achando que rato é a frescura do governo. Então, a gente produz uns aí e bota para ganhar dinheiro em cima disso. Bom, dito isso, volta para o Lutero. 1/3 da população da Europa já tinha sido exterminada. Glorinha, por que essa informação é importante? Porque essa informação situa você no estado mental daquele povo. Que eles estão vendo gente morrer à torta e à direita. Estão vendo gente morrer por todos os lados. Dentro de uma mesma casa. Morrem todos os parentes e fica um. E quem ficou? Por que ficou? E quem morreu, por que morreu? Não tem explicação. Eles não sabem nem como começou e nem como terminou. É verdade, diz a história, que os bairros, né, porque havia essa segregação, inclusive no espaço do território, uma segregação, inclusive espacial, em relação, por exemplo, aos judeus, que sempre foram perseguidos. E na Idade Média, muito perseguidos. Então, essa separação que havia, eles haviam bairros judeus. Algo que vai aparecer de novo, por exemplo, enfim, na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto e tudo. Os bairros judeus eram os menos afetados. E aí isso ajudou, por incrível que pareça, a piorar a perseguição contra os judeus, porque eles achavam que os judeus estavam envolvidos com essa praga. Porque como é que pode? Todo mundo morre e os judeus morrem menos. Tem uma explicação para isso, né? Eles seguem a lei de Moisés, que dá uma série de orientações a respeito de higiene. Que na Idade Média ninguém estava preocupado com esse negócio de higiene. Você já viu o filme, ninguém está limpo. Mas o judeu tinha aquele cuidado, lava a mão, lava o pé, não sei o quê, faz aquilo. Então, por causa... Olha como é que a lei de Deus protegia os camaradas até hoje protege. Então, eles viviam uma qualidade de vida melhor, tinham preceitos de higiene superiores à média geral da população. Volta para cá, eu estou desenhando o quadro para você. Gente morrendo. Tem uma crise de consciência enorme. Uma crise de salvação. Ninguém sabe como faz para ser salvo. Uma crise teológica, porque a igreja só está preocupada. Eu estou falando aqui, igreja não é igreja do Senhor. Igreja com I maiúsculo, no sentido do corpo místico de Cristo. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando da comunidade dos santos e dos fiéis. Não estou falando dos santos salvos, o povo de Deus, do passado, do presente e do futuro, que vai reinar com ele para sempre. Não é esse povo. Eu estou me referindo à igreja instituição. Instituição romana. Instituição católica apostólica romana. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, quando eu falo a igreja, até esse momento, não quero que você veicule essa ideia, a igreja que nos é pregada e a igreja que nós somos. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma instituição religiosa, com interesses próprios, com ditames próprios, com um governo próprio, com um tesouro próprio e com uma espécie de obsessão própria com coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tudo bem? Então, a igreja da época estava preocupada em quê? Em expandir o que eles chamavam de cristandade, que era a sociedade cristã. Mas não é expandir a cristandade por meio da pregação genuína do evangelho. Não, é aumentar o número de tributários. E a gente quer recurso. E a gente quer recurso porque a gente precisa renovar nossas basílicas. Nesse período de Lutero, inclusive, a Basílica de São Pedro, se algum dia você fizer uma viagem a Roma e chegar lá no Vaticano, não recomendo, tem outras coisas melhores para fazer. Você pode visitar outros lugares em Roma, mas quando a gente foi, a gente acabou, estava sem ter o que fazer, a gente olhou assim, o hotel ainda não tinha aberto, a gente chegou muito cedo, chegou 6 horas da manhã, o voo em Roma, e o hotel só abria 2 da tarde, o check-in, a gente deixou as malas lá e falou assim, quer saber, vamos dar um passeio, o que a gente pode fazer? Era domingo, estava chuvoso, estava fechado, sei lá, não sei o que aconteceu, que a gente foi parar no Vaticano. Enfim, fomos, faz parte do turismo. Fomos, chegamos lá, você vê a Basílica de São Pedro, é um monumento, é uma coisa espetacular, enorme, imensa, e construída debaixo do suor de muitos trabalhadores. E os tesouros do Vaticano, e os bancos do Vaticano, que até hoje são todos ornamentados a ouro, e que carregam tesouros que nações inteiras talvez não acumulem. Era muito dinheiro. Lutero, lá para frente, depois de convertido, ele vai chegar a dizer que... Deixa eu explicar o que ele vai dizer. Primeiro eu vou dar o contexto, depois eu digo por que ele fala o que ele vai falar. Bom, a Basílica de São Pedro precisava ser renovada, precisava ser restaurada, precisava fazer obra. Então, o que a gente faz? Precisa aumentar a tributação, precisa aumentar as taxas, precisa aumentar os recursos. Os cofres precisam estar ainda mais cheios, mais cheios, mais cheios. O Papa já vive como um rei, mas ainda é pouco. O que acontece? Começa, então, aquilo que a gente conhece na história como a venda das indulgências. Diga comigo, indulgências. Para você saber em que ponto da história a gente está. As indulgências são quase que uma espécie de crédito que a igreja dá a você, com a assinatura lá, com o selo, com a chancela do Papa, de que peque o quanto você quiser pecar, desde que você tenha como arcar com os financiamentos que eram feitos à igreja, porque isso é computado a você como boas obras. E como a visão da época era de que, escute isso, eu preciso traduzir como é que era a visão de salvação naquela época.
A salvação, ela partia de um pressuposto. Qual era o pressuposto? Apenas iguais se reconhecem. E Deus é santo e nós não somos. Se apenas iguais se reconhecem, Deus é santo e nós não somos, Deus não nos reconhece. Está entendendo a lógica? Se Deus não nos reconhece porque nós não somos santos, como que seremos salvos? Então, o que o homem tem que fazer é tornar-se santo, para que possa ser reconhecido por Deus. Então, nessa visão, a santificação precede a justificação. E você vai entender porque o que a reforma faz é inverter as coisas. Não inverter porque fosse errado, mas voltar para a palavra, que é o que diz que é o oposto. Para eles, primeiro você se santifica. Primeiro você entrega todos os seus bens para ser queimado. Seu corpo para ser queimado, entrega todos os seus bens para os pobres. Faça o máximo de boas obras que você puder fazer. E boas obras qualificadas pela igreja, porque não é qualquer coisa que é boa obra para eles, não. Então, dar dinheiro para o Vaticano é boa obra com um valor de 3 vezes mais. Por isso que as indulgências. A indulgência não é simplesmente você dar dinheiro e dizer, comprei o perdão dos meus pecados. Não, é dizer o seguinte, não, se você comprar a indulgência, é uma boa obra melhor. É uma boa obra melhor. Fica estranha essa frase, é uma melhor obra. É uma obra que vale mais. É um crédito triplicado. Então, se você der dinheiro para o Vaticano para a gente fazer o que a gente tem que fazer, olha, poxa vida, é uma obra muito boa. Então, a sua santificação já avançou muito, porque você está fazendo uma obra excelente. A obra, você vai acumulando, talvez chegue num momento em que você tenha tanto crédito, que aí você consegue ser justificado por causa das suas obras. Entende isso? Então, para eles, a santificação precede a justificação. Por isso que todos eles, então, todos eles, né? O povo, coitado, que acreditava que precisava chegar a Deus de alguma forma, tem que fazer as suas penitências, os seus martírios. Começa nesse período da Idade Média já a ideia da autoflagelação, ou do autoflagelo. Você já deve ter visto isso em algum filme, ou alguma referência. Pessoal que se chicoteia. Inclusive, isso continua existindo até hoje no mundo, tá? Acho que nas Filipinas, há um tempo atrás, tem uma festividade que eles fazem, esqueci o nome e o tempo no ano em que eles se reúnem, em que o pessoal vai literalmente chicoteando as próprias costas, seguindo a cruz, uma representação da cruz de Cristo, e o pessoal indo atrás se chicoteando. Se martirizando. Sangue de verdade, não é cenográfico. Por quê? A ideia de que, olha, se eu me martirizar, se eu causar chagas em mim, se eu conseguir, de alguma forma, tornar-me ainda mais miserável, isso, de algum modo, contribui para a minha santificação, de maneira que eu esteja mais perto de ser justificado, de ser reconhecido por Deus, de ser visto por Deus, de ser salvo. Então, Lutero vai entrar nesse contexto. Ele é um daqueles que, diz a história, que todos os dias ele fazia confissão de pelo menos 2 horas. Chegou uma hora que o padre que estava recebendo as confissões dele falou assim, Lutero, pelo amor de Deus, vai pecar. Vai adulterar, vai matar alguém, porque você não tem nem pecado para contar, você fica contando as mesmas coisas que não... Para, Lutero. O cara já não queria mais ouvir ele. Coisa de doido isso, né, irmão? Porque eram 2 horas por dia. Ele dormia naquele inverno terrível da Alemanha, que até hoje, se você estiver desprotegido, tu morre. Ele dormia na sua cela, porque os monges dormiam em celas, tinham as suas celas. Na sua cela, ele dormia seminu, numa posição de cruz, achando que aquele seu flagelo, de alguma forma, o identificava com Cristo, o aproximava de Cristo. Alcançaria o favor de Deus para ele. Um homem torturado, um homem desesperado, morria de medo de morrer porque não tinha segurança da sua salvação. Morria de medo de morrer porque ele sonhava com o inferno. Morria de medo de tudo. Por quê? Todo mundo morre, é a Idade Média, as pessoas estão morrendo. E a igreja diz para você, talvez você seja salvo, se fizer muita coisa boa. E ele faz coisa boa, mas não se sente salvo. Porque o talvez, tem uma charge da época, tem várias charges, né? Você tem que entender que o pessoal criticava naquela época fazendo desenhos, enfim, que iam se popularizando. Um desenho da época era um homem na beira da morte, lá, quase já recebendo a extrema-unção, e o padre assim do lado, botando a mão na mão dele, meio que consolando ele, dizendo, talvez haja esperança, talvez haja esperança. Pode ser que você seja salvo. Se você deu mais indulgência, você está mais perto. Indulgência, inclusive, que valia por você e pelos seus mortos. Ou seja, vai que você tem um avô que não deu obra suficiente, você pode pagar a indulgência dele também. Vai que você tem um tio, vai que seu pai era um pecador. Já pensou, irmão? Olha só como é que eles mexem com a tua consciência. Tu vai deixar tua avó no inferno? Paga a indulgência para ela sair de lá. Vai que ela está no purgatório esse tempo todo. É claro que hoje em dia, os católicos que ouvem a gente dizendo assim, dizem, não, mas isso aí... Eles contextualizam, mas não dá para contextualizar. Fora isso, você tem um Estado que é um Estado de corrupção por parte do clero, do alto clero, das grandes lideranças. Irmão, não era novidade para ninguém
que os papas daquela época, o Papa Alexandre VI, se eu não me engano, ele teve não sei quantos filhos, tinha netos. E ele botava os seus filhos e seus netos em altas posições de nobreza e de clero. O clero ainda era mais do que a nobreza, porque eles não tinham apenas dinheiro e influência política, porque eles tinham. Eles ainda tinham o poder de dizer a sua eternidade, de dizer o seu destino eterno. Então, o poder de manipulação era muito grande sobre as massas, sobre o povo. Bom, esse é o quadro. A gente já pode começar a passar. O tema da nossa palestra, a gente vai tratar hoje, rapidinho, antes da gente começar a passar os slides, o tema da nossa palestra, a gente vai olhar para os 5 pilares da Reforma Protestante. Como assim, Glorinha? Sim, são as 5 bases, ou seja, os 5 lemas, que a gente chama de 5 solas. E sola não é a sola do seu sapato, não, irmão. Amém? Esse sola é um latim para somente. Então, são os 5 somentes. São os 5 exclusivamente da Reforma Protestante. E por que a gente diz que esses são os lemas? Porque a partir desses 5, você vai entender à medida que a gente caminhar a mensagem, mas a partir desses 5, você entende a virada que é dada. Em todas essas crises, crise de salvação, crise de consciência, crise teológica, crise de governo, crise de autoridade, todas essas crises são revertidas. E a partir de agora, inicia-se um grande movimento de retorno das Escrituras, e para retornarmos às Escrituras, a gente faz isso afirmando 5 verdades. Então, a Reforma Protestante nada mais é do que um retorno. A gente vai entender por quê. Vamos passar os slides? Por que a Reforma? Vamos ver qual é o tempo da época? Contexto social. A gente já tratou um pouco dos dilemas, das crises. A gente falou da peste bubônica. A gente falou dos problemas que aconteciam no contexto religioso. Embaixo já tem ali uma palavra, a tal da simonia. É o terceiro ponto, se vocês conseguem enxergar ali atrás. Contexto religioso, é o último. Eu vou de baixo para cima. Simonia. O que é simonia? Lembrem-se de Simão, o mágico, que aparece lá em Atos, que ele julgava que com dinheiro poderia comprar o poder de Deus. Vocês lembram dessa ocasião? O que Pedro falou para ele? Quase que essas palavras: com teu dinheiro vai para o inferno. Vai para o inferno com teu dinheiro. Porque você julga que você pode comprar aquilo que é dom de Deus, aquilo que é dado por Deus. O que é simonia? É achar que você pode emprestar alguma coisa para Deus e que Deus vai ficar te devendo uma bênção. Que Deus vai ficar, se você subir, aí vou falar aqui do nosso contexto brasileiro, né? Se você subir a escadaria da Penha com seus joelhos. Eu estive em Portugal, irmãos, em 2003. Foi a primeira viagem que eu fiz assim, ainda muito criança, tá bom? Não faça as contas aí, não, já tem mais de 20 anos. Era um bebê, um feto. Mas eu lembro que, pequena, viajei com meu avô. Meu avô é um português, foi um português muito católico, muito, muito. E ele, toda viagem que ele fazia a Portugal, ele parava em Fátima. Não sei se você já ouviu falar do Santuário de Fátima. É um lugar de peregrinação. Teve as visões dos pastorinhos, é tanta lenda, é tanta história. Enfim, e ali, estamos lá, foi a primeira vez que eu tive um choque de realidade. Eu nunca tinha entendido o que era ser protestante, até me deparar com a realidade que eu vi em Fátima. Eu nunca tinha entendido o que era ser evangélico. Por que nós e os católicos, a gente são os nossos irmãos? Não são irmãos, desculpa, não são. Pode ser que dentre eles haja alguns sinceros, eu sei que há. Gente sinceramente enganada, honestamente induzida, eu sei que há. E sei também que Deus é poderoso para salvar, inclusive nesses contextos, sei disso. Mas não vem me dizer que as lideranças não sabem o que estão fazendo. Eles conhecem a palavra, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eu vi gente... Nossa, a luz abriu aqui, amém. A luz do Espírito, a luz de Deus. Eu vi gente ali em Portugal subindo aquelas escadarias imensas, com sangue escorrendo dos joelhos atrás, descendo pela perna. Senhorinhas, gente de idade. E eu olhava para aquilo e dizia para o meu avô, mas eu falei, na minha inocência, eu falei, para que isso? E a palavra dele, ele disse assim, para alcançar uma graça de Deus. Eu falei, mas esse contexto está errado. Porque se é graça, graça é favor imerecido. Como é que você pode alcançar algo que você não merece? Como é que você pode fazer algo para conquistar algo que não importa o que você faça, não vem do seu preço pago, não vem do seu esforço, não vem da sua salvação. Vem de uma decisão de Deus de fazer. É graça, irmão. A gente quer comprar a graça. E eu lembro que aquilo me deu um choque tão grande. Eu me descobri luterana naquele dia. Meu avô revoltado, ele me levou para Portugal para me tornar católica e eu voltei mais crente. Ele voltou chateado, ele dizia assim, nenhum dos meus netos seguiu a minha religião. Eu achei que você, eu era a queridinha, eu achei que você, eu falei, pois o senhor estava enganado. O senhor intentou para o mal, mas Deus usou para o bem. Falei igual José. Irmãos, contexto religioso, simonia, indulgências. Qual é o contexto político e econômico? A autoridade papal já estava começando a ser contestada, porque o Papa, com as suas bulas papais, com as suas determinações, abusava do seu poder. Como eu disse, o Papa que tinha filhos fora do casamento, óbvio, porque o Papa não casa, né? Que tinha os seus filhos num estado de corrupção generalizada da igreja, tomava dinheiro de lá e para cá, fazia guerras, os papas iam para a guerra, pegavam em armas. Não é brincadeira não, conquistava território na marra, matava gente adoidado. Os cofres transbordando do Vaticano. Inclusive, até hoje se fala
nas expressões, assim, as pesquisas quase que não oficiais, que são um pouco clandestinas, tem que ser, sobre a quantidade de abortos que existem no Vaticano. Freiras abortam o tempo inteiro lá dentro e a gente não fica sabendo, porque não tem como saber. E esse Estado, isso não é novo. Século XVI você já via essas aberrações. Tinha as taxas abusivas. Então, olha como é que Deus vai usar até isso para propiciar o momento adequado da reforma. Entenda isso. O que eu falei, os homens intentam para o mal, Deus usa para o bem. Como é que isso acontece? A autoridade do Papa começa a ser questionada. Lembre-se que na Alemanha, eu disse, não existe um governo centralizado. Embora haja um imperador romano, esse imperador manda pouco, porque cada estado tem o seu próprio príncipe. E eles começam a reclamar, porque as taxas abusivas cobradas pela igreja começam a apertar no nosso bolso. Irmão, mexeu no bolso, o pessoal fica chateado. Não é mais uma questão meramente moral. Não é uma questão somente teológica, religiosa, não. Agora o negócio é complicado. Taxas abusivas, autoridade sendo contestada. Opa, você já começa a criar um clima de insatisfação com a igreja. Um clima em que não é só o povo que começa a ficar insatisfeito, as autoridades desses estados começam a ficar insatisfeitas. Isso vai ser um bom sinal para a gente. Contexto social geral é o momento do renascimento. Por que isso é importante para a reforma? O que foi o renascimento, gente? Renascer significa literalmente nascer de novo. A ideia do renascimento é um retorno. É um retorno ao quê? À antiguidade. É uma revalorização de toda a cultura da antiguidade clássica. Então, é um retorno aos textos clássicos, aos filósofos clássicos, ao grego clássico. Opa! Todo o movimento das artes, e o movimento da filosofia, o movimento da cultura, está olhando para a antiguidade, está retornando às fontes. Ad fontes, AD, não é AD de Assembleia de Deus, não, é AD de ad. É latim. Ad fontes significa de volta às fontes, retorno às fontes. Então, a gente quer estudar não apenas o latim, a gente quer estudar o grego, a gente quer estudar o hebraico. Olha que interessante. Que livro você conhece que foi escrito em grego? O Novo Testamento. Então, de repente, é uma valorização do grego. As universidades querem ouvir no original. E dentro do clero também existe um certo movimento, já que a influência é mútua, o Renascimento também alcança as camadas pensantes da época. Agora, então, existe um movimento de por que a gente tem que ler da tradução? Por que a gente não vai para o original? E você perceba que a valorização do original faz com que as pessoas valorizem a palavra, e não apenas a forma como a palavra tinha sido distorcida, manipulada e chegado do jeito que os comentaristas queriam que chegasse. Você entende o que eu estou dizendo? Então, de repente, você já tem... Olha como Deus usa tudo isso. Deus já começa a usar uma renovação, um reavivamento, um retorno ao quê? Às origens. Segunda coisa importante que acontece nesse contexto social. A imprensa é inventada. Irmãos, hoje em dia, a gente dá pouco valor a isso aqui. Não estou me referindo à palavra de Deus em si, a Bíblia. Estou me referindo a livros em geral. O livro é um livro. Hoje em dia, o pessoal já até saiu do livro e já foi para o smartphone, já foi para telas. Mas a gente não tem ideia do poder revolucionário que foi a imprensa. De repente, pensa comigo, gente, como é que era antes da imprensa? Como é que você fazia para ter acesso a alguma informação? Você tinha que contar com quem tinha a informação. E se quem tem a informação está corrompido, a informação vai chegar como? Primeiro, que havia uma taxa de analfabetismo generalizada. A população realmente não sabia ler. Isso já era um problema. Mas mesmo que soubesse, como leriam? Ninguém tem a palavra em casa, ninguém tem a Bíblia em casa. Quem tem é o camarada que está de batina, com chapéu, e ele fala o que ele quiser falar, ele interpreta como ele quiser interpretar. De repente, a imprensa aparece na história. Um camarada chamado Gutenberg, lá na Alemanha. Ele começa a divulgar textos. E, de repente, o que era exclusividade se democratiza, se populariza, se universaliza. E agora está na mão das pessoas. Isso vai ser extremamente importante. Lutero vai chegar a dizer, na verdade, não Lutero, o Melanchthon, né, que é um dos ajudantes dele, que Lutero vai se reunir com muita gente pensante, cérebros brilhantes, pessoas envolvidas pelo Espírito de Deus e pela capacidade intelectual muito grande. Ele vai se cercar de escolásticos, estudiosos, e um deles é o Philippe Melanchthon, que é considerado até hoje o patrono da educação na Alemanha. Porque ele é um dos que vai dizer que é a obrigação do pai, porque tem um filho, ele tem que alfabetizar o seu filho. Por quê? Porque se ele não souber ler, ele não tem acesso à palavra, e se ele não tiver acesso à palavra, ele vai estar vendido na mão de qualquer um. Olha como é que isso é revolucionário. Se você vai estudar alemão hoje, eu lembro de uma história de uma professora do Instituto Goethe, aqui no Brasil, que é um dos institutos renomados de ensino da língua alemã, e ela vai dizer, eu não sei qual é o livro que formou conceitualmente, culturalmente, o país de vocês. Aqui no Brasil, a língua portuguesa, talvez o Camões. No espanhol, o Cervantes, que escreveu Dom Quixote. O Camões escreveu os Lusíadas.
talvez, enfim, você tem, no italiano, você tem, sem dúvida, o Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Então, você tem pessoas que fundaram, no alemão é Lutero. E a Bíblia traduzida para o alemão de Lutero. Por quê? Porque ele colocou na mão do povo e disse que esteja na sua mão e que você leia. Que todo cristão tem o dever de examinar as Escrituras, porque nela nós sabemos que é a salvação. Então, olha que importante a imprensa. A imprensa botou a Bíblia na mão do povo. E agora você tem um renascimento dizendo, a gente tem a Bíblia e a gente tem a Bíblia traduzida do original. Não é a versão da versão da versão da versão da tradução da tradução da tradução, depois de ter passado pela mão de 1 milhão de comentaristas que torcem, distorcem e moem e colocam as suas próprias impressões e fazem o povo chegar às suas próprias conclusões. Não, a gente quer ouvir o que Paulo disse, a gente quer ouvir o que Pedro disse, a gente quer ouvir o que Moisés disse, e a partir do que eles disseram, na mão do povo, ninguém para mais a reforma. Deus moveu todas as circunstâncias para que a reforma pudesse acontecer na hora que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Uma das formas de interpretar esse texto é que Deus preparou todo o cenário econômico, social, político, para que Jesus viesse quando veio. A plenitude dos tempos, uma forma de interpretar, é dizer que Deus preparou um império, de certa forma, um império romano, que preparou longas estradas seguras, para que todo o evangelho pudesse circular pelo mundo inteiro, conhecido da sua época, sem impedimento. Deus preparou uma única língua, uma língua universal, que era o grego, de maneira que em qualquer lugar do mundo o missionário chegava falando grego, ele ia ser compreendido. Deus preparou uma língua universal, preparou estradas que levassem a mensagem. Deus preparou um tempo de paz, a Pax Romana. É um período que não há guerras em toda a extensão do império. As fronteiras estão seguras. Você acha que isso foi por acaso? Que Jesus veio quando veio, no momento histórico certo? Deus prepara, irmãos. E Deus preparou a reforma na hora certa para acontecer. Há uma insatisfação do povo, mas também há uma insatisfação das lideranças dos príncipes locais. Há uma insatisfação generalizada porque há uma corrupção que está sendo percebida. E agora o renascimento, de certa forma, é o movimento dos homens, mas é usado por Deus para fazer um retorno à escritura original. E a imprensa, a maior invenção, talvez, dos últimos 1.500 anos. Dos últimos 500 anos, com certeza. A maior invenção de todas. Que assim como as estradas permitiram que a mensagem chegasse, assim como uma língua universal permitiu que a mensagem chegasse, assim como uma paz no reino permitiu que não houvesse conflitos e a mensagem chegasse, Deus preparou uma imprensa para que a mensagem chegasse a todas as pessoas e até nós hoje. Deus prepara, irmãos. A gente olha para um ambiente e a gente diz, Glorinha, está muito feio, está muito sujo, tem muita corrupção, tem muita maldade, tem muita mentira, tem muita coisa errada. Você não sabe o que Deus está preparando. Quando eu olho para o meu país, irmãos, em vez de eu sentir desespero, tristeza no meu coração, quando eu olho para governantes, quando eu olho para situações, que eu tenho que dizer, Senhor, prepara-nos uma nova reforma. Faz como o Senhor fez no tempo de Lutero. Levanta gente crente, gente com coração quebrantado na tua presença. Levanta gente corajosa. Levanta, Senhor, levanta. Na plenitude dos tempos, Deus sabe intervir. Próximo slide, irmão, por favor. Vamos pensar, então. Eu contava essa história toda para a gente chegar em 1517. Essa é a data, 31 de outubro de 1517. Por que 31 de outubro? Porque 1º de novembro, o dia subsequente, é considerado o dia de Todos os Santos, no calendário religioso católico. Então, essa era a maior festividade, talvez, do ano para eles. Lutero, que vai ter uma experiência. Eu dizia para vocês que esse monge agostiniano, ele vivia se flagelando, vivia se atormentando, vivia tentando encontrar. E um dia ele é levado a Roma, meio que na marra, na força. Ele encontra um professor que diz para ele, Lutero, você tem muitos questionamentos, você tem muitas dúvidas, você tem muita coisa na sua alma, você precisa, não basta que você seja um monge aqui fazendo serviços braçais. Você vai estudar para se tornar um professor de teologia, porque você vai encontrar as respostas de alguma forma, estudando. E ele não queria ir, ele só queria servir. Ele estava feliz, limpando o chão da sua cela, fazendo obras braçais, qualquer coisa que tirasse ele, que trouxesse tamanha taxação física, tamanho esforço físico. E eles disseram para ele, isso não é o suficiente para você. Você precisa pensar, você precisa teologizar. Então, você vai se tornar um doutor em teologia, você vai estudar. Mandam ele para Roma na marra. Quando ele chega em Roma, e aí é que todas as esperanças dele vão embora. Porque o que ele vê em Roma são as indulgências. O que ele vê em Roma são os abusos do Papa. O que ele vê em Roma, ele chega a ver, e essa história é contada também pelos historiadores, um rapaz que havia tomado confissão com Lutero há pouco tempo atrás, ele era monge, ouviu os pecados dele, ele deu todas as receitas, né? Faça isso, não sei quantas Virgem Maria, não sei o que Ave Maria, faz isso, para você, cumpra a sua penitência. E ele encontra o rapaz bêbado, todo lascado, saindo de uma farra. E ele fala assim, mas você estava até a semana passada.
Cadê as penitências? Como é que está a sua alma? E ele levanta uma indulgência assim, como que dizer, está tudo pago. Porque as indulgências, se você desse muito dinheiro para contribuir para a obra da renovação lá da Basílica, se você desse muito dinheiro, então você não apenas perdoava pecados passados, você perdoava pecados futuros. Então, aí fica fácil, né, pastor? Até o fim da vida você pode pecar à vontade, que já está. O Papa assinou, chancelou, falou, está garantido. Vai lá, apresenta para São Pedro lá que tu entra. Irmãos, Lutero ele fica tão horrorizado com aquilo que ele começa a questionar. E junto com os seus questionamentos, com aquilo que ele está percebendo pela sua razão, ele começa a ter que estudar a Escritura. E lembre-se, estudar as fontes. Então ele passa a ter uma série de textos que ele vai estudar. Ele estuda, nesse momento que acontece em 1517, ele está estudando Hebreus. Antes disso, ele tinha passado pelos Salmos, ele passa por Romanos. Quando ele chega em Romanos, ele lê um texto que eu vou ler com você. Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo 1, versículo de número... Eu leio o 16 e o 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Lutero, inclusive, essa é uma das grandes chamadas que a gente faz na celebração da Reforma Protestante. A gente se reúne e sempre diz, quando tudo parecia perdido, um homem lê a luz de velas, mas o justo viverá pela fé. E foi exatamente essa palavra, entra como uma flecha no coração de Lutero. E toda a sua dúvida, sua insegurança, seu desespero, sua angústia, todos os seus tormentos se misturam ao sangue de Jesus na cruz, vertido por ele. E ele compreende, eu preciso confiar nele para ser salvo. E somente pela fé alcançarei salvação. Ele vai dizer, a verdade sobre a qual a igreja se sustenta ou cai, é a verdade da justificação pela fé. Lutero nunca quis fazer uma nova igreja. Nunca quis fazer uma revolução. Ele queria uma reforma daquela igreja. Mas a igreja não aceitou a reforma. A igreja rejeitou. E por causa disso, Lutero se viu obrigado, então, a romper. Ele vai dizer que ao longo dos estudos que ele fez, de todos os livros, o texto de Romanos foi o central. Foi a partir dali que há essa verdadeira conversão. Depois ele vai para Hebreus, depois ele vai para as outras cartas, ele vai adiante. Mas ele vai dizer que ao final daqueles estudos, palavras de Lutero, o papado havia se soltado de mim. Ele se via livre. Ele havia sido liberto do poder daquela instituição que escravizava mentes e corações e consciências e havia sido liberto pela poderosa palavra de Deus. O que são os 5 solas, então? São os cinco fundamentos, as 5 verdades centrais, os 5 pilares. Que a partir deles a gente tem a certeza de como a igreja deve viver na terra, como ela deve professar a sua fé e como temos certeza da salvação. Por que eles são solas? Porque eles falam de exclusividade. No meio de tanta mistura, no meio de tanta confusão, no meio de tanta coisa junta, Lutero começa a separar. Irmãos, a gente precisa sempre voltar para esse movimento de purificação daquilo que está misturado, daquilo que está contaminado, daquilo que está confundido, está tudo muito bagunçado. E eles vão dizer, da salvação envolve fé, mas é fé mais obras. Ele vai dizer, somente a fé. Não, Cristo é importante, mas é Cristo e os santos, somente Cristo. A Escritura é importante, mas é a Escritura e as tradições, somente a Escritura. Deus merece a glória, mas a gente venera, a gente também honra, somente a glória é dada a Deus. Sabe o que ele está fazendo? Ele está purificando. Ele está separando. Ele está santificando a nossa fé. Ele está dizendo, chega de mistura, chega de confusão, chega de água suja. A gente quer água pura, a gente quer água limpa, a gente quer bênção pura, sem mistura, como a gente diz aí. A Escritura vem, a reforma vem para limpar as coisas. Limpar o campo, limpar a mesa. E colocar nos seus lugares o que é, o que tem que ser. Então vamos começar. Sola Escritura significa, diga comigo, somente a Escritura. O segundo pilar é o sola gratia. Diga comigo, somente a graça. Terceiro pilar é a sola fide. Diga comigo, somente a fé. Solus Christus. Diga comigo, somente Cristo. E o último é soli Deo gloria, que significa, diga comigo, somente a Deus a glória. Próximo, vamos avançar. O que significa sola Escritura? Você conhece esse texto? Eu vou abrir rapidamente, que o nosso tempo está avançando. O meu sonho era que todos abríssemos juntos. Mas se a gente não conseguir, é mais importante que você ouça. O que diz 2 Timóteo,
capítulo de número 3, versículo 15, você conhece. Que desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que significa... Obrigado, irmão. O pessoal aí do slide é sensacional. Já botou ali. Pode voltar para o slide, meu amado. Obrigado. O que significa a sola escritura? Significa que a tradição dos homens, a tradição da igreja, os comentários feitos pela igreja, os ensinos, os dogmas, tudo isso que é obra de homem, que é a produção da mente humana, tenha talvez algum valor, mas sempre subjugado, submetido à Escritura. A palavra de Deus somente é autoridade suficiente para a nossa vida de fé e a prática da fé do cristão. É somente a Escritura. Ah, mas a opinião é opinião. Opinião por opinião, tem opinião que é boa e tem opinião que é ruim. Como é que a gente filtra as opiniões? Pela Escritura. Como é que a gente filtra a cultura? Pela Escritura. Como é que a gente filtra o que a gente ouve, o que a gente vê, os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos? Pela Escritura. Que o coração do homem é enganoso, irmãos, e desesperadamente corrupto. Eu não tenho como confiar, mas a tradição da igreja tem 1000 anos, e não sei, pode ter 10.000. O Abraão estava vivendo a vida inteira em Ur dos Caldeus. Um dia Deus virou para ele e falou, sai, ele saiu. Ah, mas é que eu sou o próximo na linha do meu pai, eu vou herdar o clã, o problema é seu. Deus mandou, a gente faz. A gente é muito apegado, irmãos. Tem tradições que são boas, tem tradições que não são. Mas, independentemente disso, o que vai filtrar a tradição? É a Escritura. A Escritura é importante, olha os desdobramentos. A igreja, ela é descobridora do cânon, ou seja, da palavra, não a sua determinadora. A igreja não determina a palavra, ela descobre a palavra e a palavra determina a igreja. A igreja é ministra da palavra, não magistrado. O que é magistrado? Juiz. A igreja não julga a Escritura, é a Escritura que julga a igreja. Ela é ministra, como ministra ela é serva. A igreja é reconhecedora da palavra, não reguladora da palavra. A igreja é testemunha da Escritura, não juiz da Escritura. A igreja é serva da Escritura e não mestra da Escritura. E isso, meu irmão, parece pouca coisa, mas isso aí é uma revolução absurda. Porque é uma instituição totalmente amarrada, tem o direito canônico, que são tomos e tomos e tomos, e o comentário do Aquino e o comentário do Agostinho, que tem coisas boas, mas tem coisas que não são. E a visão de fulano e a visão de não sei quem, e se junta, mas o Papa tal tem um comentário tal e não sei o quê. E é nessas misturas. E qual é a questão aqui? Deixa eu falar uma coisa importante. É um método de interpretação. A forma como eles interpretavam a Escritura era uma forma chamada a escola quase que folclórica. Orígenes era muito adepto a essa ideia. Que você tinha que procurar quase que um sentido oculto no texto, mas ele estava tão oculto que, na verdade, não estava lá. Você estava inventando. É o quê? É o sentido mais profundo. Tu cavou, o texto acabou e tu ainda está cavando. Você conhece gente assim? Que vê o que não está no texto? Aí fica parecendo uma coisa tão profunda. Não é não, irmãos. É viagem mesmo. Não viajou. E o Lutero, como é o retorno às fontes, o retorno aos originais, já não é mais aquela leitura folclórica, aquela leitura imaginativa, em que você procura um sentido espiritual profundo. Não, vamos fazer a leitura do texto como o texto é? À luz do seu contexto? Olhando para o contexto histórico e também para o contexto gramatical? Analisando os verbos, procurando a intenção do autor? O que Paulo falou querendo dizer? Não é o que Orígenes disse, é o que Paulo de fato disse. Então, como é que a gente foge das distorções? Indo para o texto, irmãos. Claro que é óbvio, nós somos pentecostais. A gente tem um carinho com o texto, que a gente escuta o texto, assim, a voz do Espírito falando com a gente. E as aplicações são variadas. Aplicar o texto depende de 1 milhão de coisas. O Espírito orienta para um lado, orienta para o outro, mas a interpretação do texto é uma. Eu não posso ler o mesmo texto e entender A e você entender Z. Porque senão eu e você que determinamos o que o texto diz. Não. O texto diz o que ele diz, ele tem voz própria. Agora, a aplicação aí muda. O Senhor é meu pastor. O que significa isso? Significa que o Senhor pastoreia, que o Senhor cuida. Agora, dependendo da situação, pode dizer o que o pastor faz. Pastor orienta, pastor guia, pastor dirige, pastor alimenta, pastor cura, pastor tira as doenças, tira os carrapichos. Olha quanta coisa o pastor faz. A aplicação do texto vai variar conforme a situação. Mas a interpretação tem que ser fiel. Somente a Escritura. Próximo, por favor. Somente a graça. Esse texto é muito lindo. Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 9.
Por quê? Glória a Deus. Por quê? Olha, irmão, vou levar esse povo lá para Bom Sucesso, pastor. Esse pessoal da mídia tá demais, meu Deus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Próximo, por favor. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha o que significa. Irmãos, apenas o cristianismo, de todas as religiões do mundo, qual é o distintivo? O que nós temos que nos identifica, que nos separa? Nós somos a única religião no mundo inteiro que prega a graça de Deus. Todas as demais contam com esforço humano, com obras humanas, com capacitação humana, para de alguma forma agradar e chegar a Deus. Apenas nós dizemos que não é o que o homem faz, é o que Deus fez pelo homem. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E o dom de Deus aqui não é diz respeito à fé, diz respeito à graça. Irmãos, o que é graça? A graça é a atitude de Deus, é decisão de Deus. Deus toma a frente, Deus toma as rédeas, Deus toma o processo nas mãos e Deus decide nos salvar. Ele decide enviar o Filho e o Filho decide obedecer. O Filho decide vir, decide derramar o seu sangue e decide nos resgatar para si a custo de um alto preço. É decisão de Deus. A graça, eu digo ali, é a causa meritória da salvação. Onde está o nosso mérito? Na graça de Deus. Nós não estamos de pé em cima dos nossos próprios méritos, mas apesar dos nossos deméritos, nós estamos aqui de pé em cima dos méritos de Cristo. A causa meritória da salvação é Deus que se inclina a você. Os nossos braços são curtos demais para alcançar Deus, então Ele vem e nos toma. Ele se inclina, Ele decide, Ele vem. A iniciativa é dele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é você que um dia decidiu, não. Antes de você decidir, Ele já tinha chamado você. Antes de você nascer, Ele já tinha escrito todos os teus dias no livro dele. Ele sabia o momento certo, sabia o jeito certo. A Bíblia vai dizer, e nós somos arminianos, escute, a gente tem uma forma bem específica de interpretar isso. De vez em quando os reformados ficam meio chateados. Mas tudo bem. 1 Pedro vai dizer que nós somos eleitos pela presciência de Deus. Ou seja, é o pré-conhecimento de Deus. Deus já sabia aqueles que o escolheriam, então por isso nos escolheu. Deus já sabia, ele em tempo de eleição, a gente lembra disso, Deus já sabia que você ia votar nele, então ele foi lá e elegeu você. Deus sabia a sua decisão, então ele tomou a frente. A Bíblia diz que os que de antemão conheceu, a esses predestinou. Deus nos predestinou? Sim. Deus nos elegeu? Sim. Por quê? Porque ele já sabia que nós colocaríamos a fé nele para sermos salvos. Graça de Deus. Conto aqui em poucos instantes o caso do mendigo afrontoso. Eu gosto desse exemplo, porque ele exemplifica bem o que é a graça. Às vezes a gente acha, graça é o favor imerecido. Ok, é verdade. Isso quer dizer que a gente não merecia nada e Deus foi lá e fez por nós. Verdade também. Mas o negócio é mais profundo. Você já deu esmola para um mendigo que não fez nada, mas você foi lá e deu um prato de comida. E ele agradeceu e recebeu. Isso é graça. Mas a graça de Deus é mais profunda do que essa. A graça de Deus, ela tem um outro nome também. É a misericórdia. Porque a graça é quando você não faz nada para merecer e alguém faz algo por você. Mas a misericórdia é mais profunda. Porque a misericórdia é quando você fez tudo o contrário. E alguém ainda assim foi lá e fez por você. Então não é só um mendigo com a mão estendida, é mais. Era um mendigo afrontoso. Era um mendigo insolente. Um mendigo que te chutou. Mendigo que atirou uma pedra em você. Mendigo que te xingou. Você faria alguma coisa por ele? Pelo amor de Deus. Mesmo que você ia ficar com medo. Mas mesmo que você não tivesse medo, tu ia ficar com raiva. E nós éramos assim, inimigos de Deus. Nós éramos apartados, nós éramos estrangeiros, nós éramos não povo, ingratos, cegos na nossa visão. Quantos nós ofendíamos a Deus, irmãos? Quantos nós com o nosso coração quebrantado, nossa cerviz dura? É do meu jeito, eu vou viver assim. Se Deus quiser, Ele que me receba. Conheci uma pessoa que ela dizia assim, nasci assim, vou morrer assim. Tem até a música lá da Gabriela, O Senhor Te Repreenda. A gente é assim, irmão. E na nossa afronta, na nossa insolência, na nossa rebeldia, Jesus ainda assim veio e ainda assim morreu. E o Espírito dele vem, quebranta o nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos toma para si. Mais do que dar um prato de comida para alguém que estava com a mão estendida, com a cara de pedinte. Não, nós não tínhamos cara de pedinte, a gente tinha cara de inimigo. E Deus vai e manda o Filho para fazer a reconciliação. Próximo, irmãos. Somente a graça, somente a fé. Isso quer dizer, irmãos, que a gente não ajuda a Deus. A gente não coopera, a gente dá a nossa parte. Senhor, eu estou botando aqui 5% para ajudar aqui na compra da salvação. Não dá, irmão. Não dá.
Tudo que a gente pode fazer é crer. A única coisa que a gente tem para oferecer a Deus é a nossa fé. E isso basta, isso é suficiente. Ontem eu pregava num congresso de mulheres a respeito daquela mulher. O tema do congresso é Se Eu Apenas Te Tocar. Falando da mulher hemorrágica. A mulher com fluxo de sangue. Irmãos, o que aquela mulher tinha para oferecer para Jesus? Nada! Sendo mulher, sendo doente, tendo perdido todos os seus bens, excluída da vida social, ela não tem nada. Tudo que ela tem é uma decisão de fé. Se eu apenas tocar nele, somente tocar, somente tocar, somente a fé, somente a fé. Jesus disse para ela, a tua fé te salvou, vai em paz. É isso que a gente pode oferecer a Deus. Pela fé, nós nos apropriamos dos méritos de Cristo em nosso favor. Eu disse que a graça era a causa meritória da salvação. A fé é a causa instrumental da salvação. O que isso quer dizer? Em outras palavras, a graça é a decisão de Deus de nos dar. E a fé é a nossa decisão de receber. Se Deus fez, mas a gente rejeita, seremos salvos? Jesus morreu na cruz por quem? Por todos, irmãos. Por todos. A gente fala por nós. Morreu por mim, mas morreu por quem você não gosta também. Morreu por quem não gosta da gente também. Como arminianos, a gente sabe disso. Que a expiação é ilimitada. Jesus morreu por todos. Agora, ela é eficaz na vida de todos? Não. Por quê? Tem gente que rejeita. Então, somente a graça. Sabemos disso. Deus veio. Mas presente que ele dá e eu não recebo, eu não vivo. A grande questão da fé é que a fé é a causa instrumental. É um instrumento da salvação. Deus fez, eu abraço, eu recebo, eu creio, eu tomo posse. E crer, irmãos, escute, é mais do que simplesmente acreditar que isso tudo aconteceu. É mais. Crer significa confiar que Jesus é suficiente para a sua salvação. É confiar nele. É dizer, Senhor, apesar de mim, a despeito de mim, de todas as minhas insuficiências e falhas, eu creio que naquele dia o Senhor virá ao meu encontro. O Senhor vai me receber nos portões celestiais e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, ao descanso que está sendo preparado para vocês desde a fundação do mundo. Esse descanso não é porque você trabalhou muito e merece descansar. Não, é porque Ele trabalhou em nosso favor. Ele convida você por graça a receber o descanso. Texto para a gente ler, Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, e pela fé somente. Na época de Lutero, isso significava que não eram as obras, as indulgências, não eram as confissões, não eram os flagelos, não eram as penitências, não eram as 1 milhão de obrigações que você tinha que cumprir naquela cartilha religiosa sem fim. Nada disso garantia nada para você. O que te dá segurança é você crer, se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Você lembra do que aquele carcereiro perguntou para Paulo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Da fé resultam as obras. Não são as obras que agradam a Deus e por isso a gente tem fé. Não, não são as obras que garantem a salvação, não. As obras fazem parte da vida do cristão, sim, viu, irmão? A gente não está isento de ter que trabalhar para Jesus, não. Ia ser bom se fosse só aqui, né? Não. Só que as obras seguem a fé. Elas são consequência da fé. A fé é a raiz. As obras são os frutos. A fé é o começo, as obras são o resultado. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas a fé viva produz obras. O mesmo texto que a gente já leu de Efésios 2, a gente leu até o 9, até o versículo 9, mas o 10 diz assim, porque somos feitura sua, meu Deus, já está lá, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sabe o que o texto está dizendo? Nós não fomos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Agora que você é salvo, viva uma vida de gratidão a Deus. Viva uma vida de reconhecimento e sirva, sirva, sirva. Faça o máximo que você puder fazer, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. E é assim que o cristão expressa o caráter de Cristo que há nele, vivendo uma vida santa. Então perceba, antes, na Idade Média, qual era a visão que eles tinham? Que a santificação vinha antes, para depois, talvez, você seja justificado. Agora a gente sabe que uma vez justificados, podemos iniciar o processo da santificação. Percebe como é coisa diferente? É porque você nasceu de novo. É porque Deus declarou você justo por causa da fé que você colocou nele. E a justificação, meu irmão, nada mais é do que um ato forense no tribunal de Deus. Ele mudou o teu status de condenado para justificado. E agora que você é justificado, comece a viver uma vida de santidade. Sem a justificação,
Sem a regeneração, nenhum de nós consegue agradar a Deus. Nenhum de nós consegue nascer de novo. Nenhum de nós consegue viver uma vida santa. Mas porque fomos regenerados, nascemos de Deus, nascemos do alto, recebemos de Deus o perdão e uma nova identidade, agora a gente pode e deve viver uma vida que glorifique a Deus. Como diz o pastor Igor André, daqui a pouco ele vai estar aí. Já chegou o pastor Igor? Ainda não, né? Já tá aí. Pastor Igor, tu está aqui há quanto tempo? Eu não tinha te visto. Como diz o pastor Igor, tá vendo? Eu ia citar você e nem sabia que você estava aqui. O nome disso é amizade. Como diz o pastor Igor, agora você pode. Diga assim comigo, agora você pode. Agora eu posso o quê? Agora eu posso agradar a Deus. Agora eu posso viver uma vida reta. Agora eu posso produzir frutos de arrependimento, obras de arrependimento, frutos de justiça. Agora eu posso. Por quê? Porque eu fui regenerado, o sangue me limpou, me purificou dos meus pecados. Agora eu posso andar na luz. Agora eu posso viver em comunhão com meu irmão. Agora eu posso perdoar e receber perdão. Agora eu posso servir a Deus com meus dons, talentos, habilidades. Agora eu posso. Antes eu não podia. Porque nas trevas. Porque na escuridão. Porque sem Deus, o que a gente pode fazer? Deixa eu fazer um parênteses. Irmãos, tem até coisa que a gente faz por causa da misericórdia de Deus e por causa da graça espalhada pelo mundo. Tem coisa que até a gente faz. E você conhece gente que não é crente, que às vezes é até decente. É ou não é? E o triste é quando é mais decente do que os que dizem que são. Aí é a luta. Mas tem gente que é honesta. Tem gente que fala a verdade. Aí você diz assim, Glorinha, está estranho esse negócio. Não está não, irmão. Porque fazer o bem não torna você bom. Fazer o bem não muda a sua natureza. Jesus vai dizer isso. Jesus disse assim, se até vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Senhor não fará o que pedirem. Sabe o que ele está dizendo? Você fazer o bem não torna você bom. Você continua sendo mal, mas até que consegue fazer alguma coisa boa. Então o ato de produzir boas obras não significa que você foi salvo. O fato de você conseguir coisas louváveis do ponto de vista social não significa que você está bem com Deus, não, meu irmão. E vou até mais longe, agora para os pentecostais. O fato de você estar sendo usado por Deus não significa que você está sendo aprovado. Então a gente tem que mudar o critério. Não é olhar pelo acabamento da obra, é olhar para o fundamento. Não é olhar para a pintura, é olhar para a base. E o fundamento é a fé, o fundamento é Cristo, o fundamento é a graça, o fundamento é a Escritura. Se a gente sair do fundamento, tudo que a gente construir pode até ser bonito, mas não vai ficar em pé. Próximo, para a gente encerrar. Somente Cristo. O que isso significa? Cristo, diga comigo, é o único. Ele é o único o quê? Salvador e Senhor. Vamos ler os textos? Nenhum outro nome. Olha o que diz Atos, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus. Não são os santos, não são os obreiros, não são os que vieram antes, que vieram é o Papa, não é ninguém. Amo minha mãe, santa mulher de Deus, amo meu pai, o homem de Deus, mas eu sei, meu irmão, que eu preciso confiar em Cristo para ser salvo. Sei que ela ora por mim, sei que me instruiu, sei que fez tudo o que podia fazer, mas naquele dia sou eu e Jesus. E eu preciso confiar no nome dele, eu preciso pedir socorro a ele, eu preciso me aproximar dele, porque ele é o único nome, não há outro. Nenhum outro caminho. Olha, você conhece de quais salteados? João 14, 6. O que diz? 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único nome, ele é o único caminho. Próximo slide, por favor. Não, ainda é esse, mantém. Diga comigo, nenhum outro mediador. 1 Timóteo 2, 5. 1, 2, 3. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, o Papa, deixa eu falar uma palavra pesada aqui, mas uma forma de você olhar para ele é como um anticristo. Não porque ele vai ser o anticristo que vai se manifestar, não estou dizendo que é isso não. Também não estou dizendo que não é, estou brincando. Mas estou dizendo, não é isso que eu estou falando. Porque anti significa não apenas aquele que se opõe, mas aquele que toma o lugar. E ele toma o lugar de Cristo. Quando ele se declara o sumo pontífice. O que é pontífice? É quem faz a ponte. Ele diz que ele é a ponte. E ele não é a ponte. Na mão dele não tem chave para abrir nem para fechar. E também não está a chave do reino colocada na mão dele. Ele não é o mediador entre Deus e os homens. E quando ele se coloca no lugar de mediador, eu posso dizer que ele está tomado de um espírito que é um espírito contrário ao de Cristo. É aquele que tenta tomar o lugar de Cristo. Nós não confiamos, irmãos. Nas nossas paredes não tem foto
No nosso bolso não tem um papelzinho amassado. Debaixo da nossa roupa não tem uma imagem. Não, no nosso coração só tem um nome, Jesus, Jesus, Jesus. Na nossa devoção só tem um nome, é o nome de Jesus. Na nossa pregação só tem um nome, é o nome de Jesus. Na nossa oração nós oramos a Jesus, nós vivemos no poder de Jesus. É Ele quem batiza o crente com o Espírito, é Ele quem leva o crente para o céu, é Ele quem vai voltar para buscar a sua igreja. É só o nome de Jesus. Nenhum outro nome, nenhum outro caminho, nenhum outro mediador. Vamos encerrar o próximo e último slide. Por fim, o último dos pilares, o último somente. Diga comigo, somente a Deus a glória. O que diz o Salmo 115, versículo de número 1? Se o irmão estiver aí, já me ajuda. Glória a Deus. 1, 2, 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. O próximo texto, que é Apocalipse 19, 1. 1, 2, 3. E depois dessas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Meu irmão, somente a Deus a glória. Ele não divide, completa para mim, a sua glória com ninguém. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a súmula, é a síntese de todos os seus atributos incomunicáveis, intransferíveis. Sua eternidade, seu poder, sua onipotência, onisciência, onipresença, sua sabedoria, sua majestade. Irmãos, é dele, pertence a ele. Nós não vamos dar a mais ninguém a glória que somente pertence ao Senhor. O resumo dos 5 solas, então, está aqui. Toda glória ao Deus que, por sua graça, enviou seu Filho, Jesus, em quem cremos para a salvação, como nos garante a Escritura, inspirada pelo seu Santo Espírito. Que Deus abençoe a igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.